Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Nós vamos ler 2 versículos. É um episódio muito conhecido. Outro dia, no culto de terça-feira, que nós estamos ministrando sobre milagres de Jesus, eu falei sobre a ressurreição de Lázaro. Hoje eu quero falar sobre o cenário do milagre e destacar um grupo de pessoas que está presente neste milagre. E a eles Jesus dá uma ordem: os laqueadores de túmulo. Tem sempre alguém querendo lhe manter sepultado. Tem sempre alguém querendo lhe manter no buraco, na caverna. Mas Jesus dá uma ordem. E a ordem de Jesus é: sai para fora. Então João capítulo 11, versículo 4. Alguns irmãos se levantaram. Então os que puderem, por gentileza, se coloquem de pé. Os que puderem, eu sei que tem uns com criança no colo e tal. 11, versículo 4 e versículo 14, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor, fala comigo, e eu te darei toda a glória e todo louvor sempre. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nós estamos no nosso culto de celebração da ceia do Senhor. Os irmãos já me ouviram diversas vezes falando do que eu penso deste culto, visto ser a cerimônia mais importante do culto cristão, porque ela faz lembrete, faz memória, faz destaque ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Ela enfatiza o nosso resgate do poder do pecado e a nossa comunhão uns com os outros, porque fomos tornados membros do seu corpo, do corpo de Cristo. E também aponta para a maior esperança da igreja, que é a esperança do arrebatamento e de um dia estarmos na glória de Deus, nas bodas do Cordeiro. Então a Santa Ceia é o ato, é o cerimonial mais importante do culto cristão, do ambiente cristão. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre este episódio que envolve a morte de Lázaro e a sua ressurreição, e começar destacando uma expressão muito interessante dos versículos de números 2 e 3, quando a Bíblia faz menção de que Lázaro era um amigo amado por Jesus. Na verdade, quando nós analisamos a relação de Jesus com a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, nós percebemos que havia uma relação de amizade muito próxima. Tanto que em algum momento de Lucas capítulo 10, Jesus passa em Betânia sem avisar antecipadamente, chega na hora do almoço levando mais 12 e entra na casa para comer. Você sabe que só uma pessoa muito íntima de uma casa
pode chegar na hora do almoço sem avisar e ainda levando mais 12. E só uma casa muito bem abastecida tem condição de receber uma surpresa dessas, sobretudo nos dias de Jesus, quando de fato a pobreza naquela região imperava de maneira gritante. Então Lázaro era amigo de Jesus. Diga comigo assim: amigo de Jesus. Eu tenho enfatizado de vez em quando que Lázaro não tinha título. A Bíblia não apresenta Lázaro como discípulo, não apresenta Lázaro como apóstolo. Lázaro não tinha cargo no ministério de Jesus, mas era amigo do mestre. E aí eu digo sempre: melhor do que título, melhor do que cadeira, melhor do que posição é relacionamento, é amizade. Porque tem gente que tem tudo aquilo, título, posição, cadeira, mas não se relaciona. Agora observe que o texto começa nos dizendo que Lázaro está doente. Apesar de eles serem amigos de Jesus, eles tiveram um problema em casa. Eu vou repetir: apesar de eles serem amigos de Jesus, eles tiveram um problema em casa. O que revela para nós que o fato de nós termos amizade com Jesus não nos isenta de dificuldades e de adversidades. A diferença é que você tem para onde recorrer, você tem para quem apelar. Agora, eu quero destacar algumas questões nesse cenário de milagre para o irmão pensar e colocar em prática. O primeiro destaque que eu quero dar aqui e que o Espírito Santo quer nos ensinar é sobre a hora de Deus agir. Mandaram um recado para Jesus no versículo de número 3, e a Bíblia diz no versículo de número 4 que Jesus, versículo de número 6, que Jesus, ouvindo que Lázaro estava doente, permaneceu ainda mais 2 dias no lugar que estava. Ora, se Lázaro está doente e o recado diz que a doença é grave e que é para a morte, e que é uma doença que vai levá-lo à morte, por que que Jesus não veio logo? Por que que Jesus não teve pressa em agir? Porque nós precisamos aprender o tempo inteiro sobre o tempo de Deus. Deus trabalha no seu tempo e não no nosso, porque Ele controla o tempo e as circunstâncias. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu me deparei um dia com uma irmã nervosa com Deus, e no nervosismo dela, ela diz assim: pastor, eu dou 10 dias para Deus resolver o meu problema. Se Ele não resolver, não precisa mais. Ela estava muito chateada com Jesus e a paciência de Jesus em resolver algumas coisas da nossa vida. Eu disse: minha irmã, se assenta aqui um pouquinho. A Bíblia Sagrada diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a senhora está dando 10 dias para quem pode transformar isto em milhares de anos, porque Ele é Senhor do tempo. Então preste atenção: o fato de Deus não já haver agido na tua questão não é indício de que Ele não ouviu o recado, não é indício de que Ele não ouviu o clamor. É apenas um sinal de que Ele tem um momento certo para agir, porque Ele tem um propósito na hora da sua ação em favor daqueles que nele clamam. Eclesiastes capítulo de número 3 diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de abraçar
e há tempo de afastar-se de abraçar, ou seja, há um tempo determinado, e Jesus sabe o tempo certo de agir. Na nossa lição da escola bíblica eu mencionei que se Jesus tivesse vindo curar a Lázaro, ele teria feito por Lázaro aquilo que ele havia feito por outras diversas pessoas. Se Jesus tivesse vindo ressuscitar a Lázaro no dia que ele morreu, Jesus estaria fazendo por Lázaro aquilo que ele fez por algumas pessoas. Quando ele veio ressuscitar a Lázaro apenas no quarto dia, ele estava fazendo por Lázaro aquilo que ele não havia feito por ninguém. Agora, olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ele assim: por que no quarto dia? Pergunta isso, por que no quarto dia? E aguarda um pouquinho e presta atenção, que você vai entender. O Espírito Santo me trouxe uma palavra ao coração essa semana sobre esse negócio do quarto dia. Eu sempre segui a tradição. A tradição diz que até o terceiro dia, o judeu acreditava que o espírito do morto rondava o corpo do defunto, e era no final do quarto dia que o anjo da morte vinha e derramava o fel da morte e determinava o fim da existência humana. Então, quando Jesus vem no quarto dia, é porque a esperança acabou. Isso é lindo, isso é extraordinário, isso é espetacular, mas é a versão da tradição. Eu quero lhe trazer uma revelação do Espírito Santo sobre esse negócio, para você entender que até quando parece demorar, Deus tem um propósito muito mais extraordinário do que você conseguiu compreender. Então confia no tempo de Deus agir. A segunda coisa que eu quero analisar com você nesse episódio é que nos versículos de número 11 até o versículo de número 14, você vai perceber a perspectiva de Deus acerca do problema. Diga comigo, a perspectiva de Deus. Normalmente nós temos a nossa visão acerca de uma situação. Deus tem uma perspectiva diferente da nossa. Porque quando Jesus chama os discípulos para irem a Betânia, algum deles diz assim: outrora, ontem, esses dias queriam te matar lá, e agora o senhor quer voltar para lá? Jesus disse: vamos a Betânia, porque Lázaro dorme. Lázaro o quê? Dorme. Aí os discípulos, olhando para Jesus, disseram: Senhor, se ele dorme, está bem, não precisamos ir lá. Aí Jesus esclarece e diz: Lázaro está morto. Na perspectiva humana, Lázaro estava morto. Na perspectiva de Deus, Lázaro estava dormindo. Deus não olha o seu problema na perspectiva que você olha, porque a visão de Deus acerca das questões que nos envolvem é diferente da nossa. No dia que ele chegou na casa de Jairo e a menina jazia morta, Jesus disse: a menina está dormindo. Por isso riram dele, porque já havia se atestado que a menina estava morta. Mas Jesus diz: é sono, porque ele vê diferente de mim e de você. Israel olha para a terra prometida e vê gigante. Jeová olha para a terra prometida e vê leite e mel. Samuel olha para Davi e vê um menino. Golias olha para Davi e vê um menino. Jeová olha para Davi e vê um rei. Os romanos olham para o madeiro e veem uma cruz. Jesus olha para o mesmo madeiro e vê o lugar onde ele vai resgatar a nossa alma da condenação eterna e pagar o preço da nossa salvação. Dá só uma provocada de leve no vizinho e diz para ele: Deus está vendo diferente de você. Deus está vendo diferente de você. Lázaro dorme.
Isso significa que a situação é grave para mim e para você. Mas para Jesus é algo normal, comum. Ele está olhando dentro desta perspectiva. E nós precisamos compreender, pedir a Deus a visão do Espírito. Por isso que Ezequiel, sempre que Ezequiel vai falar de uma visão, a exemplo do capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: eu vi visões de Deus. Ele não fala eu tive visões, eu vi visões de Deus. Ou seja, o que eu estou vendo é a perspectiva de Deus, é a forma que Deus enxerga. Então quando Deus olha para Israel através de Ezequiel, ele vê um vale de ossos secos, é a visão de Deus. E em seguida ele revela para Ezequiel a restauração de Israel, que se transforma num grande exército, é a visão de Deus. Deus está olhando para a sua causa, para a sua questão, e está vendo de uma forma que você não viu. É por isso que Ele está te dizendo que vai haver vitória, que vai haver milagre, que vai haver restauração, que vai haver reconstrução, que vai haver porta aberta, que vai haver ressurreição, que vai haver cura, que vai haver provisão, que vai haver milagre, porque Ele está vendo diferente de você. Aleluia. O terceiro detalhe a destacar nesse cenário de milagre é a estranha alegria de Jesus. Diga comigo: a estranha alegria de Jesus. Isso aqui me deixou encantado essa semana. Eu já li esse negócio, irmão, N vezes. Eu já li esse negócio 1000 vezes. E eu nunca tinha percebido. Olha o versículo 14 comigo, por favor, e o versículo 15. Jesus diz assim: Lázaro está morto, e eu me alegro por vós, eu folgo por amor de vós, que ele tenha morrido, e eu não estivesse lá, para que vocês acreditem. Mas vamos ter com ele mesmo assim? O cara morreu e Jesus está alegre. Ele diz: eu me alegro que ele tenha morrido e eu não estava lá. Até porque, se eu estivesse lá, ele não teria morrido. Não foi isso que Marta e Maria disseram? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz: eu me alegro que ele tenha morrido e eu não estava lá. Mas Jesus se alegrou por quê? Jesus se alegrou por causa dos discípulos. O que os discípulos têm a ver com a morte de Lázaro causar uma alegria em Jesus? Presta atenção nisto. Jesus, nesse momento da sua trajetória, já está na região de Jerusalém para ir ao patíbulo da cruz. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Da ressurreição de Lázaro até a morte de Jesus, nós temos aí aproximadamente 10 dias de distância. Jesus está fora de Jerusalém, fora de Betânia, porque os seus inimigos queriam prendê-lo, e ele está aguardando o momento se cumprir, porque há um tempo determinado para que ele morra. Então quando Jesus diz: Lázaro morreu e eu me alegro por vossa causa, que ele tenha morrido e eu não estava lá, porque a morte de Lázaro é um sinal. É um sinal da morte de Jesus, é uma prevenção. Jesus vai morrer. E segura lá, a ressurreição de Lázaro era um sinal para os discípulos. Era Jesus dizendo: se eu posso ressuscitar a Lázaro no 4º dia, quando vocês dizem que não tem mais chance nenhuma, muito mais eu posso levantar a mim mesmo do túmulo no 3º dia, porque eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la de volta. Aleluia! Por
Jesus diz: eu me alegro por vocês, porque hoje vou dar a vocês um sinal de que ainda que eu morra, eu não permanecerei na sepultura, eu vou me levantar. Só quem crer que Jesus não permaneceu no túmulo, erga as suas mãos e dê brados de glória e celebre o nome de Jesus de Nazaré. Quem pode, fale em línguas. Ei, torcedor, você vibra quando o seu timinho faz um gol. Celebra, porque a ressurreição de Jesus é a maior vitória de todos os tempos. É por isso que ele se alegra. Jesus viu ali a morte, por isso que ele diz lá no versículo 2: a morte de Lázaro não é para a morte, é para que o Filho do Homem seja glorificado. Ele está dizendo: eu vou deixar Lázaro morrer, para que vocês entendam que a morte é necessária, e vou ressuscitá-lo quando não há mais esperança qualquer, para que vocês entendam que eu sou aquele que tem poder de trazer de volta à vida aquele que morreu depois de 4 dias. Quando vocês dizem que não há mais esperança, porque o anjo da morte já exterminou por completo a existência, se eu tenho poder para trazer de volta depois de 4 dias, eu garanto para vocês, ao 3º dia eu vou me levantar do túmulo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É por isso que a gente canta aquele louvor que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então presta atenção. Seu problema é Deus querendo te dar um sinal de um milagre maior. É que a gente não consegue compreender. Não é por acaso que Ele é chamado de mestre. Em tudo Ele está nos dando uma lição, uma aula. O problema é que a gente é desatento à aula que Jesus está nos dando. Quarto lugar, quarto destaque que eu quero trazer nesse cenário de milagre para a minha e tua reflexão: a chegada de Jesus. 2 dias depois, Jesus vem a Betânia. Quando ele chega em Betânia, já há 4 dias de sepultamento. O versículo 17 revela para nós que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava há 4 dias na sepultura. O versículo 18 revela que Jerusalém ficava a uma média de 15 estádios de Betânia. O versículo 20 mostra que quando Jesus chega em Betânia, Marta vai encontrá-lo na entrada da aldeia. Diga comigo: na entrada da aldeia. Eu acho incrível os detalhes espirituais, porque eu posso analisar a coisa só do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista da tradição, mas quando o Espírito Santo te dá uma luz e te mostra do ponto de vista do Espírito, muda tudo. É na entrada de Betânia que Jesus conversa com Marta, aquele diálogo que eu já falei: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz: seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta disse: eu sei, na ressurreição do último dia. É mais ou menos assim: Senhor, eu queria meu irmão aqui agora, não na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz assim: Marta, eu já te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Aí Jesus não vai para casa, ele diz: chama Maria. Em Lucas 10, Jesus foi direto para casa.
Em Lucas 10, Jesus foi direto para o almoço. Em João 11, ele não entra em Betânia, ele manda chamar Marta e Maria para fora. Por quê? Porque aquela não era uma visita de um amigo, aquela era a chegada de Deus para resolver o problema. Ele não veio visitar a casa, ele veio fazer um milagre. Ele não veio numa visita cordial, ele veio numa missão especial. Ele veio fazer um milagre. Aleluia! Então presta atenção, Jesus está na nossa casa diariamente. Ele é o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor. Mas tem dia que ele chega e se manifesta diferente. Sim ou não? Tem dia que você percebe que a ação de Deus tem um propósito diferente daquilo que ele fez nas outras ocasiões. Provoca seu vizinho bem de leve e diz para ele: Jesus vai chegar para fazer um milagre. Jesus vai chegar para fazer um milagre. Mas ele já está lá em casa, eu sei. Ele era amigo de Marta e Maria, ele era amigo de Lázaro. O que eu estou dizendo é que ele vai entrar na tua causa, não como amigo, mas como Deus. Ele vem ao teu encontro para fazer milagre, não para comer na mesa, mas para trazer a vida de volta onde está reinando a morte. Só quem puder ergue assim a sua mão. Eu quero ministrar sobre a sua vida na autoridade de Jesus. Espírito Santo, confirma na alma do teu servo e da tua serva que um milagre está às portas, e o Senhor vai trazer vida onde está reinando morte, para a tua glória. Se não for pedir demais, estende a sua mão em direção ao seu vizinho e diz para ele: eu declaro o milagre em nome de Jesus. Eu declaro o milagre em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe pela fé. Recebe. Aleluia. Já estou terminando. Você já recebeu flashes do céu essa noite. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Agora observe, o penúltimo destaque, antepenúltimo, que eu quero dar nesse milagre é da personalidade de Marta e de Maria. Elas eram diferentes. Uma análise do texto vai mostrar para nós que Maria era uma mulher mais pacata, talvez mais passiva. Marta, uma mulher que se revela mais enérgica. O relato do texto falando deles, neste e noutros dois, dá a entender que Marta parece que era quem comandava a casa. Tanto que quando se fala da casa, diz que era a casa de Marta. Apesar da cultura patriarcal, onde normalmente o homem é mencionado e as mulheres não, mas ali a Bíblia sempre fala da casa de Marta, dando a entender que ela tinha alguma proeminência na família. Marta é a única mulher que dá uma bronca em Jesus, em todo o ministério. O senhor não percebe que eu estou aqui me acabando na cozinha, Maria aí sentada sem fazer nada aos teus pés, ouvindo o senhor falar? Jesus, com toda a sua serenidade, diz assim: ô Marta, para que tanta ansiedade, Marta, com as coisas que são temporárias? Elas perecem aqui. Maria, a tua irmã, escolheu a parte melhor, porque ela escolheu a parte que permanece. Agora veja só, quando Jesus chega em Betânia, Marta vai ao encontro de Jesus, e o versículo de número 20, versículo 19 e 20, mostra que Marta chega diante do mestre e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia também diz no versículo 28 que quando Maria veio
para ver Jesus. O mestre está aqui, te chama. E Maria vem. O texto diz que Maria prostrou-se. Qual é a diferença? A diferença é que Marta fala com Jesus olhando nos olhos, Maria fala com Jesus olhando nos pés. Marta fala com Jesus e Jesus manda chamar Maria. Maria fala com Jesus e Jesus pergunta onde está o sepulcro. Quando Marta fala, Jesus tenta lhe explicar a verdade do Evangelho. Teu irmão vai ressuscitar. Ela não entende. Eu sei, na ressurreição do último dia, Jesus percebe que aquela não era a hora de explicar mais nada. Chama Maria. Quando Maria chega e se prostra, Jesus chora. Com Marta, Jesus tenta explicar a verdade que ela não entendeu. Com Maria, Jesus chora. Sabe por que Marta não entendeu essa verdade que Jesus tentou explicar? Porque na hora de ficar sentada aos pés de Jesus aprendendo, ela estava na cozinha batendo prato. Ela não ouviu algumas verdades que Jesus queria ensinar para elas. Quem para ouvir Jesus, aprende o que o outro não aprendeu. Quem toma tempo sentado aos pés de Jesus, ouve coisas que outros não ouviram. Jesus quer te ensinar algumas verdades que você talvez não compreenda agora, mas para entender, porque na hora que Lázaro estiver doente, você vai compreender o que Jesus estava te dizendo. Marta reclama, Maria adora. E é quando Maria adora, é só ler o texto, é quando Maria se prostra e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Que o texto diz: Jesus chorou. Aleluia. Quando você adora na dificuldade, você move o coração de Deus. Quando você adora na dificuldade, você alcança a alma de Jesus. Elas eram diferentes, e uma das diferenças estava na maneira como elas lidavam com Jesus. Para Marta, Jesus era um visitante nobre que precisava comer. Para Maria, Jesus é um visitante nobre que eu preciso escutar. Pergunta para o seu vizinho: como é a sua relação com Deus? Como é a sua relação com Deus? Penúltimo lugar, Jesus chorou. Diga comigo: Jesus chorou. Pergunta para o seu vizinho: por que ele chorou? Por que Jesus chorou? Porque Lázaro morreu? Não. Se ele foi lá para ressuscitar, então ele não tinha razão para chorar. E ele sabia onde Lázaro estava. Então Jesus não chorou porque estava sofrendo porque Lázaro morreu. Não foi, Jesus não chorou de luto. Por que Jesus chorou? Porque Marta e Maria estavam sofrendo. Não, mas ele foi lá para consolá-las. Em questão de minutos elas estariam consoladas. Porque Jesus chorou. Jesus chorou por minha causa. Jesus chorou por tua causa. Na morte de Lázaro, Jesus viu o mal que inflama toda a humanidade. Na morte de Lázaro, Jesus viu a praga do pecado e a sua consequência, matando homens, porque todos pecaram e pelo pecado veio a morte. Jesus chora porque ele vê Lázaro será ressuscitado, mas outras famílias depois dele passarão pela mesma dor, pela mesma perda, pelo mesmo suplício, suportarão o luto e não haverá ninguém para lhes dar o consolo que a sua alma tanto deseja. Porque quem já perdeu alguém sabe que nenhuma palavra enche o vazio da alma.
Não há o que possa ser dito para acalentar o coração que perdeu uma pessoa amada. Por isso Jesus diz para nós, quando você chegar num ambiente que alguém está chorando, não manda a pessoa parar de chorar. Ele diz: chora com os que choram, alegra-te com os que se alegram. É mais ou menos assim: eu posso dizer não chores, porque também eu posso dizer ao defunto levanta. Como você não pode sair por aí dizendo aos mortos levanta, aí a Bíblia diz: chorai com os que choram. E Jesus estava chorando por nossa causa. Eu desisti da ideia de consolar alguém que perdeu uma pessoa amada. O que eu posso fazer é dizer: estou aqui, conta comigo, vou te abraçar. Um dia eu vi uma pessoa tentando consolar uma mãe que perdeu um filho de 24 anos, vitimado por um infarto fulminante. E a pessoa disse: irmã fulana, depois essa dor passa. Eu disse para ela: a senhora quer que eu seja honesto? Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu disse: a dor não vai passar. A senhora vai aprender a conviver com ela. É diferente. Você vai se adaptar a ela. Ela fará parte do teu dia a dia. Por isso Jesus chorou. Mas ele já estava chorando, como que dizendo: eu vos consolarei. Eu participo do seu processo e da sua dor. Eu estou envolvido com você nisto. Não sei qual é a razão que te faz sofrer e chorar hoje, mas sei que Jesus já chorou por sua causa, e Ele é o teu consolo, e enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Você será consolado, o teu coração vai ser afagado, um manto de misericórdia vai cobrir a tua vida. O afago do Espírito Santo vai envolver teu coração, e você vai celebrar em Deus. Vamos terminar. Jesus então, versículo 39, olha para alguém e diz assim: tirai a pedra. Diga comigo: tirai a pedra. Para quem Jesus disse isso? Eu pensei que era para Marta. Eu pensei que Jesus havia dito isso para Maria. Mas não. Os funerais em Israel tinham critérios muito bem estabelecidos. A lei mosaica estabelecia regras para lidar com os mortos. Não se podia tocar nos mortos, porque se tornava considerado impuro. Então haviam profissionais que cuidavam dos mortos. Por exemplo, haviam as carpideiras. As carpideiras eram profissionais do choro, coristas do choro. Elas eram pagas para chorar, bater no peito, rasgar as vestes, derramar lágrimas, para que a família não perdesse a compostura. E havia um segundo grupo de profissionais que eram chamados de laqueadores de túmulo. É o que eu e você hoje conheceríamos como os coveiros. Aquele que cava a sepultura, que desce o caixão. Os laqueadores de túmulo eram quem pegava o corpo do morto, levava para o sepulcro, nesse caso cravado na rocha, e lá puxavam a pedra para a porta do túmulo. Mas a pedra não ficava solta, ela era lacrada, betumada, laqueada, para que o mau cheiro não saísse. Ninguém podia violar um sepulcro em Israel,
Por isso que Neemias chora, e ele diz: o sepulcro dos meus pais está em abandono, porque o sepulcro era um lugar para ser cuidado. Os mortos precisam ser guardados em honra, na memória. Então, uma vez lacrado, acabou. Quando Jesus diz: tirai a pedra, ele está falando para os laqueadores de túmulo. Tira o lacre, tira o betume, tira o reboco que vocês fizeram, remove o laqueamento que vocês colocaram. Quem pensou que você ficaria lacrado no sepulcro vai ter que ver a pedra ser removida para você sair de lá. Quem te jogou no buraco vai precisar empurrar a pedra, porque Jesus chegou para fazer o milagre. É incrível que ele dará ordem a quem colocou o morto lá. Eu gosto dessa lógica de Deus, porque é assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir. Aí Jesus olha para o próprio que mandou o cego se calar e diz: chamai-o. É como se Jesus dissesse assim: quem te fez meu porta-voz? Quem te deu autorização para você falar com ele que eu não ouvirei? Já que você assumiu a missão que eu não te dei, agora cumpre a missão que eu estou te dando. Chama Bartimeu. Os irmãos de José o vendem e depois tem que se curvar diante dele. Os caras lacraram Lázaro no sepulcro. Agora eles têm uma ordem de Jesus: removam a pedra, tirem o lacre. Alguém olhou para Jesus e disse assim: foi Marta, e foi por zelo que Marta disse assim: Senhor, já cheira mal. Presta atenção, o seu problema pode cheirar mal para a sua família, pode cheirar mal para os seus vizinhos, pode cheirar mal para os seus amigos, mas a questão aqui não são os amigos nem a família. Quem está mandando tirar a pedra é Jesus, e ele não está preocupado com o mau cheiro do seu problema, porque ele veio para reverter a situação que está em andamento. Ele vai mudar o quadro. Ele vai mudar o quadro. Eu imagino, as pessoas estão em pé olhando e alguém está lá cavando, batendo a talhadeira para remover o betume, o lacre, o reboco, para soltar a pedra e depois empurrá-la. Agora presta atenção nisso e a gente vai orar. Versículo de número 41. Lê esse versículo, se possível projeta ele para mim. Tiraram a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos, eu achei lindo isso aqui, disse assim: Pai, graça te dou por haveres me ouvido. Ele já orou? Por que ele está dizendo que o Pai o ouviu? Nos textos mais antigos diz assim: graças te dou por já terdes me ouvido. Jesus não está orando para Lázaro ressuscitar aqui. Ele está agradecendo a Deus porque Deus já ouviu a sua oração. E ele continua e diz assim: eu bem sei que tu sempre me ouves. Eu só estou dizendo isso aqui, mais ou menos assim, eu só estou orando de novo. Versículo 42. Eu só estou orando de novo por causa da multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus não estava orando para Lázaro ressuscitar agora, ele já havia orado. Eu te dou graças porque o Senhor já me ouviu. Quando Jesus saiu de onde estava para vir a Betânia, Deus já tinha dito a ele: vai e levanta o defunto.
Ele já veio com a resposta. Ele não veio para buscá-la, já veio com a resposta. O Senhor já me ouviu. Eu estou orando aqui só para eles verem que o Senhor me enviou. Eu estou te agradecendo só para eles perceberem que eu tenho um contato contigo. A minha oração aqui é só para eles saberem da minha conexão com a tua vontade. Eu e você precisamos aprender que oração não é tratado de emergência. Oração é depósito. A maioria de nós só ora quando o trem aperta. Quando chega a hora da necessidade, Jesus está dizendo: o Senhor já me ouviu, eu já orei, eu já vim com a certeza. Um dia eu perguntei para minha avó paterna: vó, por que a senhora ora tanto? Que minha avó orava, irmão. Ela orava com força. Por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, você nunca consegue orar demais. Oração nunca é muito. Aí eu falei assim: mas minha avó, o tempo que a senhora passa orando é muito tempo. Ela disse: vira as costas. Eu virei. Eu pesava 56 quilos. Já era desse tamanho. Eu era tão magro que eu disse um dia na igreja, teve uma ventania na cidade, derrubou casa, derrubou árvore. E eu falei na igreja à noite: irmão, se der outra dessa e você vê um paletó voando, segura que eu vou dentro. Então minha avó disse: vira as costas. Eu virei as costas, ela mediu as minhas costas a palmos. Na mão da minha avó, as minhas costas eram 4 palmos e 4 dedos. Ainda lembro. Quando eu falo do assunto, eu ainda consigo ter a sensação da mão dela colocando os 4 dedos. Quando ela terminou de medir, eu virei e perguntei: o que é que tem a ver as minhas costas com o tanto que a senhora ora? Ela disse: meu filho, o tanto de peso que vem sobre você, eu estou orando para Deus enlarguecer as suas costas. Ela estava fazendo depósito, ela estava fazendo reserva. Por isso que Jesus diz: eu não vou orar agora para o Senhor ressuscitar Lázaro. Eu já orei, o Senhor já me ouviu. Eu estou apenas te agradecendo, para que a multidão saiba que eu tenho conexão contigo, que eu tenho relação contigo. Quando ele termina de agradecer, olhe a voz: Lázaro, sai para fora. Irmão, essa voz não ecoa no sepulcro. Essa voz não ecoa na gruta de rocha onde Lázaro possivelmente estava posto. Possivelmente eu me refiro a ser de rocha. A voz ecoa na eternidade. A voz atravessa o céu, vai ao lugar onde os mortos estão em repouso, aguardando o dia da ressurreição. E a voz brada no recôndito da eternidade, e Lázaro é chamado de volta. Eu não sei o que aconteceu entre a ordem e Lázaro aparecer, porque tem uma multidão em pé. Há uma versão que diz que quando o fantasma enrolado de lençol aparece na sombra da sepultura, a maioria dos que ali estavam fugiram. Os que ficaram caíram prostrados, porque da sombra da caverna aparece alguém enrolado, envolto num lençol. É Lázaro que vem saindo, atendendo o chamado do Senhor da vida. Quando Lázaro se põe de pé na entrada do sepulcro, Jesus diz: desatem-no, desamarrem-no. Sabe o que é incrível? A Bíblia diz que naquele dia muitos judeus creram em Jesus. E
E o impacto daquele milagre foi tão grande que agora o sinédrio se reuniu, não para celebrar o milagre, mas para dizer: nós temos que matar 2 em vez de 1. Em vez de matar apenas a Cristo, nós também temos que matar a Lázaro, para desconstruir o milagre, para mostrar que a ressurreição não valeu de nada. Enquanto eles estão maquinando a morte de Jesus e de Lázaro, Jesus se assenta à mesa para banquetear. Sabe por quê? Porque quem conhece o seu propósito não deixa de banquetear, porque alguns estão reunidos para armar sua destruição. Quem conhece o seu propósito caminha entre túmulos, como quem domina a vida. Quem conhece o seu propósito não deixa de banquetear, porque os inimigos estão maquinando o mal. Quem conhece o seu propósito não se deixa consumir pelo pavor, pela depressão, pela autocomiseração, porque quem conhece o seu propósito sabe que a cruz não é o fim, é o meio. Foi por isso que Jesus não entrou em Betânia, para proteger Marta, Maria e Lázaro. Ele veio fazer o milagre sem comprometer aqueles que o receberiam, porque quem deveria morrer era ele e não Lázaro. Se você conhece o seu propósito, celebre, porque o milagre já está acontecendo na sua vida. Quem puder, fica de pé, por favor. O milagre já está acontecendo na sua vida. Uma semana depois, agora sim, está a 3 dias da morte de Jesus. Uma semana depois, Maria promove um jantar. Ela quer honrar o mestre por ter trazido Lázaro de volta. Estão todos assentados para o jantar, e Maria entende que um jantar é pouco. Ela vai no seu aposento, em algum lugar secreto da sua casa, e lá Maria pega um vaso de perfume que, se estivesse vazio, já seria uma joia. É um vaso de alabastro. O alabastro era uma pedra rara, translúcida. Por meio da pedra do alabastro você conseguia ver o que estava do outro lado. E se você mudasse a pedra de posição, a visão mudava de cor, mudava de cenário. Ela era uma joia. E não é uma pedra bruta, é um vaso lapidado na pedra. O vaso já era uma joia. Dentro dele um perfume de nardo, raro, caríssimo, 300 denários, 300 dias de trabalho. Um denário era a moeda que se pagava pelo dia de um trabalhador braçal. 10 meses comerciais de trabalho era o preço do perfume. E você analisa que era uma obra de arte tão esplêndida que o vaso não era tampado, era lacrado. Ou seja, quando lapidou a pedra, o perfume foi colocado e a pedra foi lacrada com o perfume dentro. Não era um perfume para usar, era um perfume joia. Fica aqui, é minha obra de destaque. Era o tesouro de Maria. Aquilo era mais do que um perfume, era uma memória, era uma joia, era uma solenidade. Maria não destampa o vaso, porque ele não está tampado, ele está lacrado. Ela quebra.
ela quebra, o vaso perfuma o mestre, e o que resta dentro do vaso, ela derrama no mestre. Judas Iscariotes diz assim: que desperdício! Não se podia vender ao perfumista por 300 denários e dar aos pobres. Jesus diz assim: Judas, os pobres vocês sempre terão no meio de vós, e sempre haverá oportunidade de ajudá-los. Olha só, mas esta mulher antecipou-se em ungir o meu corpo para a sepultura. E eu bem te digo que por causa do que ela fez, onde quer que esse evangelho for pregado, o nome dela será mencionado, porque ela me honrou na iminência da minha morte. O que você está disposto a oferecer a Jesus pelo milagre que Ele fez na sua vida? Você estava morto e foi revivido. É isso que o pai do filho pródigo diz: meu filho estava morto e reviveu. Paulo diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou nele. O que você está disposto a oferecer a Jesus pelo milagre que Ele fez? Diz para Jesus agora, diga com as suas palavras, é óbvio. Diga assim: Senhor, o vaso de alabastro que eu tenho sou eu. O vaso de alabastro que eu tenho sou eu, lapidado da pedra bruta, trabalhado pelo talhador de rochas, que é o Espírito Santo. Dentro de mim está o bom cheiro de Cristo. Eis-me aqui, eu me quebro, eu me rasgo, eu me ofereço, eu me entrego a Ti. Diga para Jesus: me deixa perfumar o ambiente onde eu estou, me deixa contagiar a vida de outras pessoas, porque quando eu me quebro diante dEle, eu me torno uma influência para aqueles que são alcançados através da minha vida. O que você tem oferecido a Jesus? Se ofereça. Se ofereça. Ore comigo agora. Essa é a sua oração, não é a minha. Essa é a oração na qual você diz para Jesus: o vaso de alabastro sou eu. O vaso de alabastro sou eu. Deixa Ele te quebrar.